Olá, sejam bem-vindos ao canal Cuidado Risco, ou melhor, o canal do bode. Hoje vamos mergulhar nos segredos do Concílio de Nicéia, um evento histórico que ocorreu durante o Império Romano e que definiu o rumo do cristianismo. No início do século IV, a Igreja cristã ainda se recuperava das perseguições romanas. Apesar da recém-concedida liberdade religiosa pelo Édito de Milão, 313 d.C., debates teológicos acalorados dividiam a comunidade cristã, principalmente em torno da natureza de Jesus Cristo. Um presbítero de Alexandria chamado Ário defendia a ideia de que Jesus Cristo, embora fosse um ser criado por Deus, não era coeterno com o Pai. Essa doutrina, conhecida como arianismo, gerou grande controvérsia e ameaçou a unidade da Igreja. Constantino havia reunificado o Império Romano sob seu governo e desejava que a Igreja também estivesse unificada. As divergências teológicas, como a controvérsia ariana, ameaçavam a coesão social e política do Império. Ao se envolver na resolução de questões religiosas, Constantino pretendia fortalecer sua posição como líder supremo e exercer controle sobre a Igreja. Desse modo, em 325 d.C., na cidade de Nicéia, atual Iznik, Turquia, convocou um concílio, uma reunião de bispos de todo o Império Romano. O concílio rejeitou o arianismo, que defendia que Jesus era uma criatura subordinada a Deus Pai. Em contrapartida, o credo niceno, formulado no concílio, proclamou que Jesus é coeterno e consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza divina. A data da celebração da Páscoa era motivo de disputa entre os cristãos. O concílio definiu que a Páscoa deveria ser comemorada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera, no hemisfério norte. O concílio também estabeleceu diversas normas disciplinares para o clero e consolidou a estrutura hierárquica da Igreja. Embora a história oficial do concílio seja bem documentada, algumas nuances e eventos menos conhecidos permeiam seus bastidores, revelando aspectos intrigantes daquela época. Um manuscrito grego, chamado Sinodicon Vetus, datado do final do século IX, contém informações sobre os concílios ecumênicos. Entre eles está o Concílio de Nicéia. Segundo esta fonte, durante o concílio foram decididos os livros canônicos da Bíblia. A fonte cita que os livros foram colocados na mesa. Depois de orações, os livros divinamente inspirados continuaram sobre a mesa e os espúrios embaixo. O Sinodicon Vetus também é a única fonte antiga que afirma que os livros canônicos da Bíblia foram decididos no primeiro concílio de Nicéia. O escritor iluminista francês Voltaire popularizou a ideia no século XVIII e o radical cristão Robert Taylor a reviveu no século XIX. Voltaire, no volume 3 de seu Dicionário Filosófico em Concílios, escreveu: Já dissemos que, quanto ao concílio de Nicéia, é relatado que os pais da Igreja, muito perplexos ao descobrir quais eram os autênticos e quais eram os livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento, os colocaram todos sobre um altar, e os livros que eles deveriam rejeitar caíram no chão. Que pena que uma prova tão boa tenha se perdido. A Igreja, como instituição, teve um papel importante na seleção e organização dos livros da Bíblia, mas também sabemos de seu poder, principalmente político, levantando o questionamento sobre a influência dos interesses pessoais e políticos durante essas seleções dos livros. Não se sabe ao certo se realmente houve essa seleção de livros durante o Concílio de Nicéia. Para alguns historiadores, o Sinodicon Vetus não pode ser considerado uma prova. Muitos mistérios ainda envolvem esse evento histórico. O que sabemos é que muitos livros da Bíblia foram descartados ao longo do tempo, tornando-o um dos livros mais alterados do mundo. Podemos considerar que a Bíblia é um livro escrito por homens, influenciada por seus interesses, e que se realmente havia algo divino, pode ter se perdido no passado? Obrigado por assistir. E não esqueça de se inscrever no canal do Bode. Até a próxima!